E o nome desse peptídeo é Tesamorelin. Tem muita gente do fitness que está utilizando, acreditando que ele é praticamente um GH natural. Ele promete aumentar o teu GH, que é o hormônio do crescimento, ajudar na recomposição corporal, perdendo gordura, talvez até construindo músculo, quem sabe, e te ajudando a tirar finalmente aquela gordurinha do abdômen, meu amigo, que não sai nunca. Mas agora a pergunta é, será que ele realmente funciona tanto assim? Ou será que a internet está exagerando nos efeitos desse peptídeo? Mas nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que a ciência mostra a respeito do Tesamorelin. Então já se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para você sempre saber a respeito dos vídeos que eu trago, as novidades para você ter mais resultado, ganhar músculo e perder gordura. Tamo junto e bora pro vídeo. Ponto número 1, o que é o Tesamorelin e o que significa falar que ele é um análogo do GH natural? No ponto número 2, eu vou trazer aqui uma coisa muito importante que quase ninguém fala porque ninguém entende a respeito desse peptídeo. Ponto número 3, qual que é a diferença do Tesamorelin e do GH aplicado, propriamente dito? Ponto número 4, como que ele age no teu corpo e qual é a comprovação dos estudos, porque ele é muito estudado. Ponto número 5, para quem que esse peptídeo foi criado e quais são os efeitos colaterais relatados nas pesquisas. Jezer, o que significa isso? Eu vou te explicar, presta atenção. Presta atenção! O hormônio do crescimento, o GH, que as pessoas utilizam e que faz perder mais gordura, se o camarada tiver em processo de crescimento, em ganho muscular, geralmente os fisiculturistas usam em conjunto com outros hormônios para crescer e secar ao mesmo tempo. Realmente é um hormônio muito potente. Então o GH, ele não surge sozinho. Antes dele, precisa haver uma liberação de outro hormônio, chamado GHRH. Esse hormônio, o GHRH, ele é o responsável para dar o comando na hipófise para a hipófise liberar o GH. Então funciona mais ou menos assim. A gente tem o cérebro libera GHRH, o GHRH envia um sinal para a hipófise e a hipófise vai liberar mais GH. E é agora que você vai entender aonde que o Tesamorelin entra. Quando nós falamos que o Tesamorelin é um análogo do GHRH, significa que ele é muito parecido com o GHRH normal, natural, que nós já temos. Então quando ele entra na jogada, ele avisa a sua hipófise que ela precisa liberar o hormônio GH. Acorda, cara! Acorda, gente! Então veja só, não é que ele libera mais GH do que o normal, que é o que acontece com as pessoas que aplicam GH. É diferente. Ele avisa a tua hipófise para ela liberar o GH que ela já conseguiria liberar naturalmente. Portanto, se a pessoa tem problema de liberação de GH, ele não vai funcionar, ele não vai ser efetivo. Ela tem que fazer tratamento com GH de fato. Então, o ponto número 2 que você precisa entender nessa explicação é que o Tesamorelin, ele não é o GH. Então, ele não vai fazer você ter mais GH do que você teria. O que ele faz é acelerar essa questão de estimular a tua hipófise a liberar o GH. Então, atente a isso. Se a sua produção de GH já for baixa, ele não vai ser o remédio. Não vai adiantar, entende? E uma outra discussão que esse ponto traz é que não adianta também ficar aumentando muito as doses, porque vai ter um limite no funcionamento dele. Então a dose sugerida, que eu ainda vou explicar nesse vídeo, tende a ser a dose mais inteligente de fato a ser utilizada. Porque de fato é muito diferente. Quando uma pessoa aplica o GH, ela está colocando mais hormônio do que o corpo produziria naturalmente. Então ela pode colocar ali 5, 10, 15 UI de GH, ela pode manipular a quantidade de GH que ela está colocando no corpo dela e aquele GH, ele vai entrar em circulação e ele vai funcionar. Isso é muito diferente do Tesamorelin. A ação dele vai estimular a tua produção de GH. Então ele vai informar a tua hipófise, como eu já falei aqui nesse vídeo, a hipófise vai liberar o GH que você já tem. Então a ação dele depende da tua capacidade de liberação de GH. Lembrando rapidinho aqui um adendo, o GH é aquele hormônio que de fato as pessoas associam a uma maior queima de gordura, a uma maior síntese proteica, ou seja, ganho de massa muscular, porque de fato ele tem esses efeitos. Tem crianças que têm problema na liberação de GH, que o GH vai fazer elas até crescerem mais, ficarem mais altas. Ele tem tudo a ver com o crescimento, com o anabolismo, com o desenvolvimento. Por isso que esse vídeo do Tesamorelin, ele é tão importante, cara, porque ele pode fazer diferença em alguns casos de maneira específica. Eu mesmo tô utilizando agora para testar e para sentir na pele como que funciona. E é claro, se você tá acompanhando o vídeo até aqui, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para você me ajudar a fazer esse canal crescer, cara, e esse conteúdo chegar a mais pessoas e também mais pessoas conseguirem perder gordura e ganhar mais músculo. Como que o Tesamorelin
tesamorelin, ele age no teu corpo do começo até o fim. Então imagina junto comigo. Você aplicou a dosagem recomendada de tesamorelin, ele vai estimular a tua hipófise a liberar o GH. Quando o GH é liberado, ele vai aumentar um hormônio chamado IGF-1. E o IGF-1 é o suprassumo, é o que vai gerar o resultado de fato, porque ele promove alguns efeitos metabólicos no seu corpo, dos quais um aumento da lipólise é um efeito muito importante, que é o aumento da queima de gordura, e também uma maior sinalização de construção de músculo, uma maior sinalização de síntese proteica. Agora aqui vai um ponto super importante. O GH, ele vai ser um ótimo sinalizador da queima de gordura, mas ele não é o fator mais importante. Aqui a gente tem que colocar detalhes que eu sempre falo, como déficit calórico, um bom sistema de treinamento. Mas aí a pessoa que tá fazendo um déficit calórico, comendo certinho, menos calorias do que ela gasta, ela tá treinando, tá se esforçando, ela vai ter uma maior sinalização da lipólise, da queima de gordura. Agora tem um fator muito importante do tesamorelin que eu vou explicar no próximo ponto, que é, os estudos mostraram uma perda consistente de gordura. Mas essa gordura que saiu de maneira consistente é a gordura visceral. Bora pro próximo ponto que eu vou explicar isso. Então, o ponto número 5 é o que é a gordura visceral e qual a ação do tesamorelin sobre ela. A gordura visceral é aquela gordura que fica entre as vísceras, entre os órgãos, principalmente nessa parte da barriga. Sabe as pessoas que têm aquela barriga grande e dura? Tem muita gordura intravisceral. É diferente da gordura subcutânea. Então, imagina que teu músculo tá aqui. Aqui nós temos as vísceras, tá? Nós temos o intestino, o estômago, o pâncreas. Gordura intravisceral, ela fica aqui, jogando tua barriga para frente. Depois do teu músculo, nós temos a gordura subcutânea. Então, a maior ação do tesamorelin, ela mostrou-se nos estudos efetiva em queimar essa gordura aqui, que é a gordura visceral, que fica entre as vísceras. Então, o tesamorelin, ele foi estudado, amplamente estudado, inclusive, em pessoas que tinham HIV e lipodistrofia, que tinham muito acúmulo de gordura intravisceral. E nesses estudos com essas pessoas, foi observado uma redução super significativa dessa gordura. Foi observado também um pequeno aumento de massa muscular. E por fim, a melhora de alguns parâmetros metabólicos. Lembrando que quando o parâmetro metabólico melhora, significa que seu corpo está funcionando melhor, como se fosse isso. Então, uma grande observação é que os estudos não foram feitos com pessoas que não têm nenhum problema de saúde, que só querem melhorar a estética, muito pelo contrário. Não foi feito com fisiculturistas, muito pelo contrário. Os estudos foram feitos com pessoas bem específicas, tá? Que tinham HIV e lipodistrofia. Então, é um público específico, tá? Nesses estudos clínicos, as doses utilizadas foram de 2 mg e os estudos duraram de 26 a 52 semanas. E por último, eu quero te falar a respeito dos colaterais. Os colaterais encontrados nos estudos também foram bem semelhantes a uma maior liberação de GH, como por exemplo, um aumento da glicemia. Isso nos mostra que é interessante ser utilizado por pessoas que já têm um bom controle da dieta. Redução da sensibilidade à insulina. Isso é muito comum em pessoas que utilizam GH também. Por isso que, mais uma vez, é muito importante ser utilizado por pessoas que já têm o costume de fazer atividades físicas, se alimentar bem. Retenção de líquido. Sabe aquela retenção de líquido? Parece que você está um pouco mais inchado em todas as partes. Dores articulares, que é muito comum em quem utiliza GH, e dor de cabeça. Esses foram os efeitos adversos mais encontrados pelos estudos. Também tem outro detalhe, que pode ocorrer um edemazinho no local da aplicação. Então o local da aplicação às vezes fica com edemazinho de leve. Meu braço! Então, para finalizar, a parte mais importante desse vídeo é você saber que ele não substitui o GH aplicado. Ele não é uma liberação ilimitada de GH. Ele vai estimular o teu corpo a produzir o GH que já está ali dentro do teu corpo, a liberar aquele GH, na verdade. Outro ponto importante, ele não substitui a dieta. Eu vou repetir, presta muita atenção nisso. Ele não substitui a dieta, muito menos o teu sistema de treinamento. Então você precisa aqui no meu canal entender lá qual que é a dieta que faz mais sentido. Eu tenho um vídeo sobre isso. Qual o sistema de treinamento que queima mais gordura possível no seu corpo. E eu tenho vídeo sobre isso também. Então você precisa maratonar aqui para entender qual estratégia que você vai utilizar para ter mais resultado na frente do espelho mesmo. Ou seja, o nosso tesamorelin, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em casos bem específicos e sempre vai funcionar melhor se você tiver um bom acompanhamento, principalmente de treino, dieta e tudo que você for utilizar a parte disso, tá? Inclusive, eu sempre deixo aqui na descrição, no comecinho da descrição, um link que se você clicar, você vai ter acesso ao nosso WhatsApp e entender melhor como funciona o método R3 de treinamento, onde eu ajudo os meus alunos a alcançarem 1 ano de resultados em 3 meses, seja utilizando peptídeos ou seja sem utilização de peptídeos. E é claro, não esqueça, já clica aí, se inscreve no canal para todo dia aprender mais aqui com a gente.